Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo nós vamos voltar ao formulário de hospital e vamos criar um fluxograma para, a partir do CEP digitado na aba endereço, fazer uma chamada a um serviço web e preencher automaticamente logradouro, bairro, cidade e UF. O Maker permite integração para o Web Service via SOAP e REST. Nesse vídeo vamos começar fazendo integração via SOAP, mas mostraremos também nesse treinamento a integração via REST. Bom, para fazer esse exemplo via SOAP, nós vamos utilizar um serviço gratuito chamado ByJG. Existe uma série de outros serviços gratuitos, né, até serviços pagos também. Né, não estamos indicando nem limitando a usar sempre esse serviço, apenas um exemplo gratuito que nós podemos testar aqui e mostrar como se pode fazer a chamada através de um Web Service SOAP com o Maker. É necessário que esse serviço ele é 100% gratuito, né, com apenas a exceção de você tem que criar um usuário, ok? Então você tem que se registrar, criar o seu usuário para fazer o teste do serviço do Web Service aqui, serviço do CEP. Aqui tem toda a documentação que você vai precisar sobre esse serviço, ok? Incluindo a chamada, o endereço aqui do WSDL desse serviço web. Então vou abrir aqui na outra aba para vocês verem que esse é o XML do serviço web que nós vamos utilizar aqui como exemplo nesse vídeo. Bom, nessa primeira parte do vídeo, né, nós vamos montar toda a lógica para a criação desse fluxograma, entender como é que é a chamada, como é que são os parâmetros, montar toda a regra, e aí na segunda parte nós vamos de fato aplicar as funções e testar a execução do, do nosso fluxo. Tá? Bom, então sabendo aqui já o endereço e tendo lido a documentação, né, do Web Service, nós podemos agora então montar o nosso fluxo, que será no formulário. Nós vamos navegar aqui até o formulário hospital. Nesse formulário nós temos uma aba endereço, nós criamos um subform para isso. Dentro do subform nós temos o botão consultar aqui. Então, duplo clique no subform, ele vai abrir o formulário aqui da origem, que é o formulário endereço. E aqui temos o botão consultar, que de acordo com o CEP digitado aqui nessa caixa, deve consultar esse serviço web e preencher automaticamente o logradouro, bairro, cidade e UF. E facilitar assim o cadastro então daquele hospital. Então aqui no botão consultar, eu vou clicar nos três pontos e vou acionar aqui o criar fluxo para criar um novo fluxo para esse evento. Bom, primeira coisa a entender aqui é o parâmetro de entrada do fluxo, né? Que é justamente a informação do CEP que o usuário vai digitar na tela. Então eu preciso dessa informação para conseguir fazer todo o processo de chamada do web service. Eu preciso conhecer o CEP que ele quer cadastrar esse hospital. Então a primeira coisa aqui é o parâmetro de entrada do fluxo, que eu vou abrir com o objeto início e vou criar um parâmetro chamado CEP do tipo letras. Letras porque vai envolver números, ponto e traço. Lembrando que nós já colocamos no componente CEP uma máscara. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui no formulário hospital, na aba endereço, nós temos uma máscara para o componente que adiciona automaticamente o ponto e o traço ali da estrutura de um CEP. Tá? Primeira coisa a entender é o seguinte, essa informação vai chegar exatamente dessa forma para o fluxo, porém, né, o ByJG, que é esse exemplo que nós vamos utilizar, né, esse web service, ele espera as informações ou apenas os números ou apenas o traço de separação dos últimos 3 caracteres. Né? Então eu tenho que tirar pelo menos o ponto daquele CEP. Essa informação não pode estar no conteúdo, senão eu não vou conseguir passar essa informação, o web service não vai me retornar algum valor, porque ele não vai entender aquele formato. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tratar esse CEP para que ele seja no formato que o ByJG espera. Eu sei o formato que ele espera porque está descrito na documentação de como você deve passar essa informação para o web service. Tá? Então, aqui no fluxo, né, a primeira coisa a montar aqui é justamente a partir do parâmetro tratar o CEP digitado. Então, aqui o meu primeiro objeto eu vou tratar CEP. Pronto. O resultado disso aqui vai ter que ser uma transformação do CEP que chega para o fluxo, que é o CEP no formato do CEP, sem aquele ponto. Tendo então esse CEP tratado, agora eu posso indicar isso para o ByJG, e para isso eu posso utilizar aqui no nosso criando processamento, né, para chamar o web service do ByJG. Então, chamar o web service ByJG. Ok, nós temos uma função para isso na API, em que a gente vai parametrizar, nós vamos ver isso passo a passo no momento que estiver aplicando as funções no fluxo.
Então, com isso, eu vou fazer uma chamada. O retorno do ByJG, também isso já consultei lá na documentação, é sempre uma string, ok? Então, ele traz um conteúdo só, uma string, e ele traz as informações separando por vírgula. Então, o método que eu vou chamar desse nosso web service é o método que espera um CEP como parâmetro, um usuário e senha, que você tem que se registrar, e a partir daí ele nos retorna o logradouro desse CEP, vírgula, o bairro, vírgula, a cidade e vírgula, o F. Ok? Essas 4 informações aí em um texto só, separando por vírgula. Então, quando eu fizer a chamada desse web service, eu vou ter esse conteúdo, essa string, só que eu não posso pegar toda a string e jogar direto no campo logradouro ou no campo cidade, porque na verdade as informações estão dispostas na tela de forma separada. Então, eu preciso pegar esse conteúdo que está tudo junto em um texto só, separar as informações para poder saber o que é logradouro, o que é bairro, o que é cidade, o que é o F. Tá? Então, tendo esse resultado do web service, eu vou quebrar o texto de retorno, né, que é aquela string separando por vírgula, então eu vou quebrar pelo caractere vírgula. E aí, quebrando por esse caractere, o que vai acontecer é que eu vou ter uma lista onde cada posição vai ser, a primeira posição vai ser o logradouro, a segunda posição vai ser o bairro, a terceira posição a cidade e a quarta posição o estado, né, o F. Então eu vou quebrar esse texto, que é o retorno. Então eu vou quebrar retorno do ByJG. ByJG para montar uma lista. Então eu vou quebrar o retorno para montar uma lista. Tendo então a lista, agora eu sei o que é cada uma das informações e posso exibir diretamente nos componentes na tela. Então eu vou criar um para cada um aqui. Então primeiro eu vou alterar, que seria exibir, né? Exibir logradouro. Depois eu vou exibir bairro. Depois eu vou exibir cidade. E por último, exibir o resultado lá da chamada web service, né, de acordo com o retorno em relação ao estado, que é o F. Então, exibir o F. Pronto. Então, com isso aí eu vou ter, essa é a lógica que eu vou ter que montar para o meu fluxo, né? Aplicando essa lógica, eu vou conseguir preencher os valores dos componentes, ok? Essa então foi o conteúdo dessa aula. No próximo vídeo, nós já vamos aplicar objeto por objeto, vamos aplicar as funções, assim conseguir executar esse fluxo e testar lá direto pelo formulário, ok? Até a próxima aula.